Ângela e Tânia iniciam juntas um passeio de bicicleta em torno de uma lagoa. Então, você vê que isso é em torno de uma lagoa, não é uma trajetória retilínea. Nesse gráfico, então, não posso chamar de movimento retilíneo. Posso chamar de movimento uniformemente variável, mas se é retilíneo ou curvilíneo, eu não posso falar, tá? Quer dizer, eu posso até falar que tem trechos curvilíneo, pode ter trechos retilíneo, né? Não tenho noção da trajetória que foi feita nessa lagoa. Nesse gráfico, está registrada a distância que cada uma delas percorre em função do tempo. Então, é uma análise gráfica. Opa, voltando. Se é uma análise gráfica, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o quê? O que se trata? O eixo Y, o eixo X, a inclinação e a área desse gráfico, tá? O eixo Y, ele vai me dar distância. O eixo X, ele me dá o tempo. A inclinação é Y sobre X, quilômetro por minuto é unidade de velocidade. E a área do gráfico é uma relação de base vezes altura, é metro vezes minutos. Metro vezes minutos não me dá unidade de medida de nenhuma grandeza que descreve o movimento. Então, não vou preocupar neste gráfico com a área. Eu só preciso preocupar com o quê? Eixo Y, eixo X e inclinação. Então, vamos lá. Pensando no eixo Y, o que eu posso afirmar? Que eles saíram de uma mesma posição, posição zero, e que analisaram até 50 minutos e percebeu que Tânia percorreu nesses 50 minutos 20 quilômetros, ok? E que Ângela percorreu nesses 50 minutos, ela percorreu 15 quilômetros, ok? Só a gente olhar aqui no eixo. Foi lá, 15. E Tânia percorreu 20 quilômetros no mesmo intervalo de tempo. Então, eu posso falar que Tânia foi mais rápida, né? Tanto é que a inclinação do gráfico é a velocidade. Qual que apresenta maior inclinação? O de Tânia. Beleza. Se eu quero calcular a velocidade de Tânia, o que eu faço? Calculo a inclinação a inclinação do gráfico da função de Tânia. Se eu quero calcular a velocidade de Ângela, eu calculo a inclinação de Ângela. Se eu for calcular com as unidades de medida presente, eu vou achar a velocidade em quilômetros por minutos, tá? Aí ele vira e fala assim, continuando a questão. A gente viu, no eixo X a gente percebeu que se trata, foi de 0 a 50 minutos, no eixo Y foi a distância percorrida, que Tânia foi de 20 quilômetros e de Ângela de 15 quilômetros, e se eu quero calcular a velocidade, a inclinação é constante, então eu posso falar que esses movimentos são movimentos uniformes, tanto o de Ângela quanto o de Tânia trata-se de movimentos uniformes. Então, o que eu posso concluir? Que a aceleração tangencial nos dois é igual a zero, né? Posso afirmar que a distância percorrida por intervalo de tempo é sempre a mesma para cada uma, Tânia, e a mesma para a Ângela, né? A velocidade dela, a intensidade do movimento delas permanece constante. É claro que a intensidade do movimento de Tânia é maior que a de Ângela. E vimos que a velocidade é constante. Após 30 minutos do início do percurso, Tânia avisa a Ângela por telefone que acaba de passar pela igreja. Então, vamos lá. Pensando aqui no tempo de 30 minutos, tá aqui, ó. Em tempo de 30 minutos, Tânia acaba de passar pela igreja. Então, se a gente parar para observar, a igreja se encontra nessa posição aqui, ó. Nessa posição. Que seria o quilômetro?
Aqui seria o 10, né? 11, 12, 13, 14, 15. Aqui seria o quilômetro 12, se eu não me engano, nesse gráfico, né? Lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, na 12ª linha. Então, a igreja se encontra no quilômetro 12. A Tânia, ela passou nessa posição no tempo de 30 minutos. Aí ela ligou para a Ângela, que estava atrás. E aí a Ângela, neste momento que ela ligou, ela ainda estava numa posição abaixo. Ok? Aí a Ângela continuou andando, uma hora, obviamente, ela ia passar pela igreja. E que horas que ela passou pela igreja? Quando ela passou no quilômetro 12. Então, a Ângela passou na igreja 10 minutos depois, no tempo de 40 minutos. Ok? Então, legal. Continuando aqui. Com base nessas informações, são feitas duas observações. 1. Ângela passa pela igreja 10 minutos após o telefonema de Tânia. Perfeito. Passou no quilômetro 12 após 10 minutos. Tânia passou no tempo de 30 minutos, Ângela no tempo de 40. Legal. Quando Ângela passa pela igreja, Tânia está 4 quilômetros à sua frente. Então, quando Ângela passa pela igreja, aqui, ó, deixa eu até marcar, quando Ângela passou pela igreja aqui, Tânia está à frente. Quantos quilômetros? É só a gente verificar aqui, ó. Tânia vai estar à frente, né? Tânia vai estar nesta posição aqui, ó. Nessa posição. Então, se eu contar as linhas entre Ângela e Tânia, eu consigo ver a diferença de distância. Dá 1, 2, 3, 4 quilômetros mesmo. Então, o que eu posso afirmar? A primeira afirmação está correta? Correta. A segunda afirmação está correta? Também. Então, posso concluir